todas. Bom, eu estava aqui ontem, então quem ouviu a minha apresentação, desculpa, vou apresentar de novo para quem não estava. Eu sou a Rafa, eu sou economista, faço mestrado em História Econômica e sou militante do movimento de mulheres Olga Benária. Então, ontem a gente falou um pouco sobre conjuntura nacional e hoje pautada mais a educação, que é um debate que é muito caro para a gente, né? Tanto se fala em educação, tanto a gente vive a educação nesse momento de universidade, mas que a todo momento a gente sofre ataque aí nos nossos direitos. E quem aqui nunca ouviu aquela frase, aquele dito, invista em você, né? Faça educação, não sei o quê, faça tal curso, invista no seu futuro, porque é investimento que você vai estar fazendo. Então, quem nunca ouviu isso aqui? Já, né? É muito comum, e principalmente os cursos particulares, né? Aí não só de graduação, mas os mais generalizados, eles vendem essa ideia de que a gente precisa investir na gente fazendo um curso pago, porque a ideia da educação como mercadoria precisa ficar muito clara nas nossas cabeças, né? Porque a gente sabe que a educação não é mercadoria, mas se a ideia da educação como mercadoria passar, fica mais fácil a gente comprar a ideia, né? Porque se é mercadoria, não é o governo que precisa fornecer, como já foi bem falado aqui pela mesa. É muito mais respaldado o setor privado assumir, e também porque se é uma mercadoria, não tem a política que carrega a educação, né? Porque a educação envolve esses contextos de aprendizado, quem vai dar a educação decide ali o que você vai aprender, né? Se vai ser uma educação emancipadora, ou se vai ser uma educação imbecilizadora, como a gente tem muito hoje, né? Então, isso tudo é uma relação política. Se você transforma a educação em mercadoria, é só ali a parte do professor falar, vomitar em cima de você e esse conhecimento ali, pronto, já era, né? Então, esse aspecto de compreender a realidade, compreender esse sistema de coisas e ser um cidadão atuante se perde nessa relação da educação enquanto mercadoria. E isso a gente tem que ter muita atenção, porque cada vez mais isso está se perdendo do governo Dilma. Isso ficou bastante claro para essa relação do FIES e do ProUni, que aí é muito difícil, inclusive, você dialogar com universidades que entraram para o ProUni, dizer que ele devia estar no federal, devia, né, ter educação de qualidade, sendo que foi a única condição que ele teve ali de acesso à universidade. Mas a questão, como já foi bem falado aqui, não é culpa dele que não conseguiu entrar, mas justamente esse sistema de coisas que faz com que a gente assuma a culpa pra gente, né? Não sei se vocês já ouviram falar em meritocracia. Você não conseguiu porque o problema é seu. Tá vendo lá o Silvio Santos? Trabalhe todos os dias que você pode ser dono de uma grande empresa aí um dia. Você não tá vendo lá o cara que tem vários carros, é super rico? Então, trabalhe que um dia você vai ser igual a ele. Mas é só a gente dar uma leve pesquisa aí nos periódicos, nos jornais, para a gente ver que esses caras, essas grandes empresas, ficaram ricas, não foram trabalhando, né? Foram roubando nosso dinheiro. Porque só a lista da Lava Jato, tudo que tem ali de corrupção, faz a gente desanimar, né? E é um pouco dessa intenção mesmo, fazer com que a gente desanime desse sistema político, desse sistema de coisas, desse entendimento maior de sociedade. E nisso chega a educação, né? Porque nesse contexto todo, assume o governo através do golpe, dada aí toda a política do governo Dilma, PT, de ser mãe dos ricos, né? E aí chega um momento de crise, os ricos querem ganhar cada vez mais dinheiro, então o PT que tanto fez eles enriquecerem já não tá bom. Então precisa tirar o PT e vir um governo mais nacional para alimentar cada vez
financeiro e tirar o dinheiro das áreas sociais. Como já foi falado aqui do corte da educação, antes do Temer, assim que a Dilma assumiu, ela elegeu o lema para o Brasil como pátria educadora, né? Não sei se vocês acompanharam. Mas o primeiro mês já foi anunciado 9 bilhões de corte de educação. Então, que pátria educadora que é essa que já virou piada, realmente, porque já começa cortando verba, né? Inclusive, desde o Temer, todo mundo já sabia o que viria aí para a educação, mas está dado aí a política de privatização, né? Correios, aeroportos, estradas, já está dado aí que vai ser, vai vir uma grande onda de privatização e a educação está no meio, né? Para além desses 73% que já está nas mãos privadas, a ideia é sucatear ao máximo o ensino, e aí não só do ensino universitário, não só do governo federal, né? Estadual e municipal também, você sucateia ao máximo, fecha a sala, diminui a carga horária de professor, até diminuir o salário do professor, diminui a grade curricular, porque aí você vai ter um motivo para privatizar, porque o sistema não está ruim, o serviço que o governo está prestando não está ruim, então, tá vendo? O governo não tem condição de gerir, vamos privatizar. Não é assim com as estradas, eles não fazem isso, é uma privatização concreta, né? Eles não vendem, é um sistema de concessão, mas é a mesma política. Inclusive, se tem até o debate das estradas, que é inconstitucional você colocar pedágio, porque fere o direito de ir e vir, né? Das pessoas, você não passa se você não paga. Aí o governo vem, não, mas é que a gente não tem condição de gerir, então, se não tiver uma empresa privada, não tem estrada, e aí vem acidente, e todo esse blá 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 que a gente já está cansado de saber. A questão é onde que está a prioridade desse governo, né? E a gente tem bem claro que não é para melhoria da vida do povo, não é para melhoria da educação, não é feita para a gente. Vale lembrar aí a aula de cidadania que os secundaristas deram para a gente, né? São Paulo ficou muito claro com a ocupação das escolas, mas vários estados estão tentando aplicar essa política de privatização, inclusive com a receita para melhorar, que é a privatização por meio das OS, né? As organizações sociais. Não sei se vocês estão acompanhando, mas esse debate veio com muita força, principalmente em Goiás. Lá já estava tudo preparado para as escolas estaduais serem privatizadas e os estudantes lá também não deixaram. No Pará, Rio Grande do Sul, Paraná, não sei se vocês estão acompanhando, mas a questão da educação como um todo está muito complicada. Não só no âmbito superior. E vale lembrar que a principal obrigação do governo federal com a educação é no ensino superior. Porque o ensino infantil é mais responsabilidade do município e a educação básica é responsabilidade do Estado. E a carga maior, seria aí os maiores custos, maior investimento, fica com o governo federal. Então, se a gente for pensar, esse dinheiro que deveria ir para a educação é menos ainda obrigação do governo federal. Então, não só a nível do governo federal, como o montante é bem maior, mas também a nível de estados e municípios, esse corte na educação está acontecendo, né? E se a gente não pensa na educação básica, como muitas vezes a gente está na universidade, a gente costuma questionar e pensar só as questões da universidade, se a educação não é boa, de qualidade, desde a educação básica, a dificuldade vai ficando cada vez maior para a gente conseguir acessar a universidade. Então, o debate nosso tem que ser da educação como um todo para ter condições de a gente chegar e ter acesso à universidade pública. Vale lembrar como o governo cortou verba do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, bolsa não tem mais, a ciência que a gente produz, né, já está muito defasada. Bolsa de pesquisa, de iniciação científica, bolsa de pós-graduação. Inclusive, está se discutindo a privatização da pós-graduação para privatizar o ensino público, né, das federais. Ai, meu Deus, já. Ai, nossa, eu tinha preparado tanta pouca coisa para falar, mas parece que não vai dar tempo. Eu preparei tanta coisa, eu falei, não.
Vamos lá, gente. Vou adiantar o negócio. Esqueci o que eu estou falando. Para a universidade pública federal ser privatizada, precisa mudar a Constituição. Mas a pós-graduação não precisa, por exemplo. Tem vários cursos que já estão sendo privatizados, chama de tecnólogo, ou diz que tem alguma relação com a empresa. Então já se começa aí o debate também. Vamos pensar, né? Quem está na universidade não é só filhinho de papai? Então tem condição de pagar. É esse debate que eles estão querendo vender pra gente. Não. Na universidade pública não é só a gente que estudou a vida inteira em escola particular, tem condição de pagar. Então não precisa de bolsa. Para que precisa de permanência? Então pode privatizar. E é isso que a gente tem que estar atento para não deixar se levar por esse debate de que está tudo bem e a gente pode pagar, né? Vamos lembrar aí a questão das cotas, vamos lembrar do ProUni, do FIES, e tem muita gente fora da universidade, né? Vamos lembrar dessa relação aí de universidade pública e universidade privada e o próprio conceito da meritocracia, né? Você pega uma pessoa que estudou a vida inteira em escola pública, a vida inteira a pessoa que estudou em escola particular, a diferença é muito grande. Então a universidade precisa estar cada vez mais preparada para receber todos os tipos de pessoas e conseguir fazer com que elas terminem o seu período universitário, né? Então precisa ter mais bandejão, precisa ter moradia estudantil, precisa ter biblioteca de qualidade, estrutura, que aqui a gente está vendo que não tem. E uma das coisas que é muito importante, o debate que o Movimento de Mulheres Olga Benário tem feito muito, é a condição das mulheres permanecerem também na universidade. Porque as mulheres já são maioria no ensino superior, já são 57% de mulheres. Ainda, as mulheres estão nos cursos principalmente ligados ao cuidado, né? Então, enfermagem, fisioterapia, até um pouco de medicina, estão mais ligadas aí licenciatura, né? Então, pedagogia, e os homens mais nas exatas. Ainda tem por mais que as mulheres estejam mais no ensino superior, ainda tem essa diferenciação por sexo, que a gente precisa cada vez trabalhar para romper. A questão é que o homem, por exemplo, não tem um problema de virar pai, né? Ele nem precisa virar pai se ele não quiser. A mulher não, já não pode abortar. A lei, até em questão de estupro agora não se pode mais abortar, porque tem criança. E a partir do momento que a mulher tem a criança, trabalhar é difícil, mas estudar então fica super complicado, porque são pouquíssimos os campos, não as universidades, os campos que tem creche universitária. Os campos que tem estão fechando. A USP, por exemplo, tem 3 creches universitárias. Em 2 anos cortou 75% das vagas. E o movimento agora é de fechar. E não só as mães, estudantes colocavam seus filhos lá, como também as funcionárias e professoras. E professores, né, no geral, colocavam seus filhos lá. Então a questão é que a gente está cada vez perdendo mais direitos com esses cortes. E se você não tem lugar para morar, você tem um filho, né, já fica cada vez mais difícil de acesso. Imagina então se você não tem bandejão, se você não tem biblioteca, se você não tem bolsa permanência, se você não tem condições de estudar, ainda mais com filho ou não, a relação vai ficando muito mais complicada, né? Sem contar a violência à mulher dentro das universidades, né? Cada vez maior o índice de estupro, de violência, e não só esses que a gente fica sabendo, mas a gente sabe que ainda é muito complicado as mulheres conseguirem denunciar, e mesmo quando denunciam, dar resultado é muito complicado, né? São várias as reitorias, as pós-graduações que fazem o movimento de esconder, né? Dizendo que vai manchar a reputação. Na USP, por exemplo, não sei se vocês estão acompanhando, mas esse movimento de greve dos estudantes, que já não é de agora, né? Começou com a ocupação da SAS, que é o que gera as bolsas, a permanência estudantil, aconteceu por conta de vários estupros que aconteciam lá dentro. Tem uma polícia militar que fica dentro da USP, reprime estudante, toda vez que o estudante tenta fazer alguma coisa mais progressista, mas não consegue ajudar a mulher em situação de violência.
verdade não é porque a gente conhece a relação das coisas, mas a situação está ficando cada vez mais difícil e a relação das mulheres para elas estudarem também está ficando cada vez mais complicada. E o PNE, que já foi falado aqui, não sei se vocês viram, mas ele já foi cancelado. Né? A meta era que até 2017, 7% do PIB para a educação fosse destinado. E até 2024 chegasse aos 20%. Então, vamos continuar aí nos 4%, 5% e menos, né? Cada vez tirando mais recursos da educação, porque o sistema financeiro, os banqueiros, as grandes multinacionais, os caras lá que não precisam de mais dinheiro, mas mesmo assim, né? Cada vez querem mais dinheiro, tirar dinheiro da gente, e eles não vão ficar sem. Então, o sistema financeiro a gente precisa cada vez mais alimentar para o povo miséria, para o povo fome, morrer de frio, que a gente sabe o que está acontecendo, e educação, para quê, né? Não precisa. Só para exemplificar, para fechar isso que a gente está elencando aqui, cada vez que movimentos sociais fazem ocupação para moradia urbana, é duramente reprimido, né? Com tropa de choque, não quer saber se tem criança, se tem idoso, vai lá, tira todo mundo e nem está se esperando mais decisão judicial, né? Que até então era necessário, mas as prefeituras nem estão mais se preocupando com isso. Aconteceu um caso em Belo Horizonte em 2015, de uma universidade particular, ela tinha um campus de um lado da rua e o outro campus do outro lado da rua. Ela simplesmente fechou a rua, tirou e pegou para ela o espaço da rua pública. E o que aconteceu com ela? Está lá linda, ganhando rios de dinheiro, inclusive comprou um com FIES. Com isso eu termino minha fala. Legal. Pessoal, a gente vai abrir para inscrições, para tirar dúvida com os convidados e tudo. E a gente combinou agora que o Jorge me falou que ele vai fazer as inscrições. Jorge? Nossa.